estúdio de São Paulo conversar com Eniose Cuquier, que é cientista político, professor de Relações Internacionais da Escola Superior de Propaganda e Marketing. Professor, boa tarde. Obrigado por vir aqui ao Edição das 6 conversar com a gente. Bom, o mundo espera a expansão da ofensiva militar americana no Iraque. Agora, é muito delicado o que o presidente americano Barack Obama vai dizer nessa quarta-feira, nesse pronunciamento de amanhã. Eu não creio que seja a vontade, não vou nem dizer de Washington, mas do próprio presidente americano, uma guerra. Mas, por outro lado, ele está recebendo ameaças. O que será que ele vai dizer amanhã? Bom, Grilo, boa tarde. Primeiro, com certeza a gente tem que olhar para a natureza do problema e aí quando a gente fala de poder e a capacidade de você resolver algum problema, existem algumas formas de fazer isso. E no caso do ISIS, ou o que está acontecendo ali na região, não dá para usar somente o que a gente chama de poder brando ou soft power, que é o poder diplomático, o poder de persuasão, ou até o poder de atração ou sedução. Você pode usar esse poder, por exemplo, para evitar que mais recrutas ou mais jovens se juntem àquela causa. Mas com a liderança e com o grupo organizado do Estado Islâmico, só funciona o hard power, que é a força bruta, ir lá e retirá-los do poder, desocupar a região que eles estão tomando conta e acabar com esse Estado radical, ideológico, que está cometendo as atrocidades que está. Então, qualquer estratégia do Obama vai ter que enxergar esse contexto. É muito difícil ele oferecer alguma coisa plausível, que tenha alguma solução de longo prazo, que não inclua força militar. Talvez não seja a força militar dos americanos, mas aí ele vai ter que, por exemplo, trazer no mínimo 4 grupos aí de aliados locais para dentro dessa empreitada. Nós estamos falando dos curdos, que são necessários, fortalecer o governo do Iraque com capacidade militar de combater esse grupo. Você vai precisar também fortalecer as tribos sunitas mais moderadas e dentro da Síria a oposição moderada para combater o centro de gravidade ou o lugar onde hoje o Estado Islâmico está protegido, que é dentro da Síria. Então, é uma estratégia complexa, não é alguma coisa como, por exemplo, um ataque ao Bin Laden lá atrás, não é uma operação pontual, não são drones, aviões por controle remoto que vão lá e vão matar um líder. É uma operação mais longa, onde você tem que envolver tropas terrestres, apoio aéreo e muitos aliados. Tudo isso vai levar algum tempo, com certeza, mas envolve riscos para os americanos e para a política americana. E aí essa é uma outra preocupação, que é a questão da política doméstica americana e como que o Obama vai vender isso. Sim, claro. Agora, justamente pela complexidade e pelos riscos dessa operação, é possível que amanhã o Barack Obama, de alguma forma, vincule a participação da Europa nisso ou não? Com certeza, quanto maior for essa colisão, mais fácil vai ser de vender isso politicamente, internamente, para os americanos, para o Congresso americano, e também mais forte vai ser a capacidade de combater, porque a gente sabe como foi a coalizão no Iraque, que era uma coalizão pequena e aquilo foi problemático, os custos para os americanos foram muito altos, e no Afeganistão que você tinha uma coalizão muito maior e mesmo assim ainda houveram muitos problemas. Então, trazer os europeus para dentro é essencial. O problema é que a gente já está vendo como os europeus estão sobrecarregados com a sua questão econômica, com a sua falta de disponibilidade e de vontade de se envolver em conflitos armados, até mesmo com a questão dos gastos em defesa. E aí a gente pode olhar o exemplo mais claro do que está acontecendo na Ucrânia e como os europeus têm reagido àquilo. E fica difícil imaginar que uma participação europeia de grande porte vai existir. Talvez o essencial aqui é uma participação dos outros países árabes, algum exército ou uma força militar pan-arabista, com Arábia Saudita, Jordânia, Emirados, todos entrando dentro dessa coalizão para colocar soldados para combater. Porque não tem como eliminar o Estado Islâmico se não tiver combate homem a homem. Eles estão inseridos em áreas urbanas, por muitas vezes difícil, e ataques aéreos não vão ser suficientes para acabar com essa organização. Em relação à fronteira com a Síria, a situação ali não está fácil, os extremistas islâmicos também estão agindo por ali. Como fica?
Bom, a Síria é um problema à parte, porque o Obama já mostrou uma indecisão em momentos, né, quando a Síria usou armas químicas, que ele iria intervir, não iria. Não tem como resolver a questão do Estado Islâmico sem tratar da Síria. E aí é o dilema do Obama, porque ele vai ter que lidar com uma situação onde, se ele atacar a Síria e enfraquecer o Estado Islâmico, que é necessário, é o problema do momento, ele pode estar fortalecendo o Assad, e o Assad ganha mais espaço aí para terminar o seu massacre contra os moderados. Então é um equilíbrio muito delicado, mas a Síria é uma peça central, não dá para fazer nada se não incluir a Síria. Tanto que o Pentágono e o governo americano já está sobrevoando o estado da Síria e olhando para possíveis alvos e se preparando para uma possível intervenção ali. Você traria problemas políticos também, porque seria uma intervenção num outro país que até agora o Obama não teve coragem, não teve estômago para lidar com essa questão política dessa intervenção na Síria, mas seria talvez alguma coisa necessária, porque, como eu disse há pouco, é o centro de gravidade, ou seja, é onde o ISIS ganha força, porque ele sabe que ele está vivendo aquela realidade, ou ele tem um espaço protegido dentro do caos da Síria. Professor, a gente estava falando agora há pouco sobre a posição europeia, as dificuldades que os países da Europa vêm enfrentando e talvez a sua não digo vontade, mas assim, determinação de entrar num conflito nesse momento. Como o senhor vê a decisão das potências europeias de armar as forças curdas, o governo iraquiano, para lutar contra os extremistas? Isso adianta? Olha, num primeiro momento, Grilo, a gente tem que lidar com a realidade como ela é. O ISIS é uma ameaça muito grave, ele já controla 2 territórios, 2 espaços dentro de 2 países, ele está fragmentando, destruindo as fronteiras como a gente conhece do Oriente Médio. Ele é o mais próximo que uma organização terrorista chegou da criação do califado, tão almejado califado que a Al-Qaeda sempre pregou, e essa era a base da sua ideologia, a criação desse califado. Isso é uma ameaça não só para a região, mas para o mundo. Então você precisa trazer alguém para combater. Os primeiros imediatos a sofrerem a ameaça do avanço do Estado Islâmico são os curdos. É natural que se armem eles, primeiro porque são o grupo do Iraque que está mais bem organizado, mais democrático, que lida melhor com a diversidade dentro do Iraque, e não dá para deixar eles serem exterminados. Então, a lógica é, precisamos armá-los. Claro que toda vez que a gente fala de intervenções militares, a gente não pode olhar para a situação no momento estático, mas vão ter efeitos colaterais. E um dos efeitos colaterais é uma possível independência dos curdos, que é um povo que busca o seu Estado. Ele está distribuído entre 4 outros países ali da região, além do Iraque. Ele está na Síria, está na Turquia, está no Irã. Curdos armados dentro do Iraque, mais autônomos e mais fortes, com certeza vão favorecer lá na frente um movimento separatista ou, quem sabe, a possível criação desse Estado curdo. Isso vai ser ruim para a Turquia, a Síria não tem mais como lidar com essa situação, o Iraque também já está fragmentado o suficiente e o Irã vai ser contra isso. Então, quer dizer, ao mesmo tempo que você lida com a realidade, você sabe que tem efeitos colaterais, mas na tomada de decisão você tem que escolher. E hoje, o pior dos cenários é deixar o Estado Islâmico avançar. Professor, eu estou aqui o senhor falando em efeitos colaterais, eu estou pensando nesse pronunciamento de amanhã do Barack Obama. O fato do Obama não estar mais preocupado com reeleição pode interferir no conteúdo do que ele vai dizer amanhã? Sim e não. Sim, porque normalmente os presidentes americanos, quando eles estão nessa situação do fim de mandato, que a gente chama do lame duck, né, o pato manco, né, dentro da terminologia americana, ele tem menos capital político, ele tem menos a se comprometer e eles costumam tentar construir algum legado, principalmente na política externa. Outros presidentes americanos tentaram trazer um acordo de paz para o Oriente Médio. Então, por esse lado, o Obama pode tentar ser mais arrojado sem o medo da consequência política, uma vez que ele não está mais dentro do cenário político daqui para frente. Mas, por outro, exatamente o fato dele estar saindo do poder e perdendo o capital político, ele tem menos força. E os republicanos vão tentar capitalizar em cima dessa fraqueza e ganhar um espaço político. O Obama já se mostrou muito indeciso com tudo que está acontecendo no Oriente Médio. Inclusive, semana passada, a frase dele, nós não temos uma estratégia ainda é muito problemática e deixou a opinião pública americana, ele está sendo muito criticado por isso. E a outra maneira como ele lidou com a Síria. Então, hoje, se ele não trouxer, ou amanhã, né, se ele não trouxer uma estratégia muito consolidada, muito firme, ele vai ser massacrado politicamente, tanto pela sua oposição, quanto pelos próprios democratas e a opinião pública americana.
Professor, só posso agradecer toda essa sua análise política. Eu conversei com Eni Cuquier, cientista político e professor de Relações Internacionais da Escola Superior de Propaganda e Marketing. Mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui na edição das 6.